Bom, na semana passada, eu tinha dito para vocês que eu ia fazer um trabalho aqui dentro. Então, já vamos começar. A nossa agulha desceu aqui, ó, nossa linha. E eu vou descer um fio, vou voltar com ele um fio para frente. Ó, no nosso trabalhar, no nosso ponto atrás oblíquo. Vamos pôr o nosso bastidor, para que você veja melhor. Nós vamos começar a passar. Lembra que eu falei que do ponto pequinês, o ponto pequinês, ele vem fazendo esse trabalhado. Olha, venho e volto. Então, no trabalhado, num ponto atrás oblíquo. Só na parte de fora. Olha como ele já vai mudando. Poderia pôr outra cor? Poderia, não tem problema nenhum. Mas eu vou optar, como eu optei ali no rosa, no outro, ó, é só passar. Um por baixo, ó, e vai e volta, ó. E você vai fazendo esse trabalhado em volta dele todo, olha. Ele vai dar uma diferencinha. Se você quiser trabalhar com alguma dessas cores aqui do teu barrado, também pode. Não tem problema nenhum. E você vai fazer isso até o final, dar volta nele todo. E se você quiser voltar, fechando, vai ficar mais bonito ainda. Ó, aqui estamos chegando no canto, na pontinha, ó. Venho e vou, olha, não tem segredo nenhum, tá? Do jeito que eu desci aqui, eu subi, ó. Tirar minha mão do meio, ó. E já viramos. Olha como ele vai ficando diferente, tá? Então, se você pôr a outra cor, fica mais ainda. E a hora que você voltar, se você quiser trabalhar ele voltando, porque ele vai fazer como se fosse um 8. E vai ficar muito show. E vai enaltecendo o seu trabalho. Aí vai ter pessoa que vai falar assim, nossa, como é que você fez esse ponto? Aí você fala assim, segredo. Nem te conto, muito elaborado. Ter uma aula especial para ensinar. Chegando novamente aqui no canto. Isso é rapidinho, hein? É, rapidinho, porque ele só vai passar, ó. Virando. Ó. Isso é bom para aquecer nos dedos. É. Vamos ver se eu chego até ali. O duro só é você ir segurando aqui embaixo esse monte de pano, mas tudo se ajeita. Faltou linha? Eu acho que não, né? Vai faltar um pouquinho, gente. Arremata e começa novamente, pessoal. Passa por baixo, arremata e volta novamente. Não tem problema nenhum. Por que que bordadeira, a gente, quando tá bordando, a gente põe uma linha e quando você vê, falta só um pedacinho, né? É que vai faltar até bastante, mas... A Vicentinho chegando, a Penha chegando, o pessoal tá chegando aí, dando boa tarde pra você, Vânia Maria. Boa tarde, meninas! Ó. Time das Maria. E virando. E vamos chegar até aqui e vamos voltar ele. Um pedaço para vocês entenderem. E isso é uma brincadeira que você pode fazer até no crochê, viu, pessoal? Dá para você brincar muito com essa
esse pontinho. Olha. Que a linha vai dar para chegar aqui no finalzinho. Sob medida. Pois é, só porque eu falei, elogiei. Mas é assim, ó. Cheguei. Giovana chegando, te dando oi. Oi, Giovana, tudo bom? Descendo. Ó. Tá? Aqui você lembra que foi o último ponto. A gente pode vir aqui e já descer ele, olha. Descer. Então, olha aqui como que ele vai mudando. Agora, eu vou pôr um pedaço de linha aqui. Enquanto isso, o Douglas vai falando oi pra vocês aí. Ô, Vânia Maria, você sabia que você tá sendo vista até lá nos Estados Unidos? O pessoal te mandando umas mensagens em inglês aqui pra você. Ó, que show, É. gente. Olha nós aí. O que é o recurso da legenda do Google não faz, né? Pois é. Vânia Maria agora em vários idiomas. Tem árabe, romeno, tem húngaro. A Vânia Maria tá falando tudo. Tô falando todo mundo aí. Aqui eu vou deixar um pedacinho e depois eu venho para arrematar. Aqui a gente vai voltar com ele. Opa, quase que eu esqueço. Tem que pegar ali, Vânia? Tem que pegar esse pontinho? Não, ele só vai voltar, ó. Eu só vou passar por baixo porque eu quero ver aqui, ó. Agora eu venho por dentro, fechando ele. Eu fui alternando, olha. E aqui eu passo de novo, ó. Ó. Tá vendo? Ele vai fechando. Olha que lindinho que vai ficando. E aí muita gente vai achar que você fez um ponto corrente, que você fez um outro ponto, e não, só você passou por baixo, ó. Olha que lindo que fica. E muita gente vai querer saber se você fez em duas partes. Esse é o nome ponto... Não é o correntinho, é? Ele imita o corrente, mas ele não é, né? Na verdade, ele é o piquenês que a gente fez como a base do ponto atrás oblíquo. Aí sim, a gente falou que vai fazer no dela já o ponto. Fica legal, né? Ó, fica diferente. Vou dar um zoom aqui, pessoal, ver, ó. Ó, olha como fica bonito, ó. Tá vendo? Corrente mesmo, parece. Parece um ponto corrente, mas aí ele tem esse ressalto aqui, ó, que ele fica embaixo, essa parte de dentro do ponto atrás oblíquo. Então ele te dá um relevo, É a olha. diferença dos dois aqui, ó. É, tá? Do Então, lado esquerdo pro direito. é isso que chama atenção. Como é que foi feito? Nossa, parece uma coisa do outro mundo. E você só brincou, passou a linha para lá, para cá. Como o ponto é pequeno, ele não vai correr o risco de ser puxado, né? Porque às vezes quando você faz um ponto largo, né? Às vezes engarrancha, aquela coisa toda. Aqui não, ó. Olha que bonitinho. Cintinha aprovou, falou que tá muito bonito. Aí, ó. Chegou aqui, a mesma coisa. Passamos para lá, ó. Olha como dá uma diferença. Dá mesmo. Ó, tá vendo? Do mesmo jeito que eu fui, na verdade é um 8, ó. Você fez isso, aí você volta cruzando. Ó, olha lá. A tua base foi o ponto atrás oblíquo. E que você vem fechando ele. Vânia, não obteria esse
efeito fazendo o ponto atrás oblíquo duplo? Não, porque ele fica rente, né? E esse aqui ele vem te trazer um relevo. Você poderia até fazer o ponto atrás oblíquo duplo e fazer na carreira do meio. Então ficaria uma de lá e outra de cá também. É uma ideia que você pode estar usando nos seus trabalhos para enaltecer. Quem apareceu aqui, Vânia Maria? Eleni Rossi. Olá, Eleni, tudo bom? Boa tarde pra Vânia, pro Boa Douglas, pra todo mundo. tarde. Falando, tá amando esse ponto aí, Vânia. É um pontinho da brincadeira, ó. Lembra o piquinês. E assim a gente vai. Piquinês? É um ponto que você também trabalha ele só passando. Nunca ouvi falar desse ponto. Piquinês. Olha lá. Então, está aqui. Olha lá. Olha a diferença da parte que já fizemos e da outra não, olha. Dá para ver bem, né, ó. Olha aqui, ó, o trabalhado para o trabalhado daqui, ó. Né? Bom, pessoal, então... Vai dar continuidade até o final. Então, vamos lá. Não, falando assim, aí é só seguir. Sim, só seguir até o final, ó. Você vai levando, ó, e trabalhando. Então, nós vamos agora para o nosso bordadinho. Ela tá doida pra chegar nessa parte aí. Pessoal, eu já ensinei aqui no canal e vou falar novamente sobre como eu inicio meus trabalhos no bordado livre sem nó. Eu acredito que tem pessoas aí que já tem tempinho comigo que vai lembrar, outros não. Então vamos começar, né, com o nosso pontinho. Eu poderia estar trabalhando, quando você vai trabalhar com verde, trabalhar ele todinho. Como aqui vão ser flores de rococó, e ele tem como você pode estar passando depois por baixo. Mas vou começar aqui para você entender o que eu estou falando. Então, vamos lá. Ó, eu vou pegar meu risquinho. Vou fazer um pontinho bem, ó. Opa. Ó. Vou deixar ele aqui, depois até para segurar ele é melhor. Eu vou costurar a minha linha, olha. Lembra? Ó, costuro a minha linha. Vou segurar esta linha onde eu vou começar e vou costurar ela também, ó. Tá? Ó. Costurei a minha linha, eu fiz um alinhavinho, trouxe para onde eu vou começar, iniciar. Costurei esta linha do alinhavo e saí costurando a minha linha onde eu vou dar continuidade no meu trabalho. Vou começar no meu trabalho. Então, nesse sentido aqui, olha, quando eu faço este movimento aqui, quando eu costuro, eu dou o nó na própria linha. Ó. Então, vamos lá. Vou segurar aqui. Ó. Aqui, pessoal, ó, se eu continuar puxando, eu vou estragar o meu trabalho e não vou desmanchar, tá? Porque ele deu nó na própria linha, tá? Ó. E sumiu, você não tem o nó, porque agora aqui, ó, eu já começo a trabalhar, ó, o meu ponto pena, já venho aqui e já saio aqui, ó. Posso costurar mais um aqui, ó? Posso, ó. Porque vai ficar melhor ainda, mais segurança para o teu trabalho. Vou pôr a linha para baixo. Ó. E o meu nó sumiu, tá? Não tem problema nenhum. No ponto pena, vou cortar a linha aqui. A direção é... Da onde eu saio, eu começo o meu ponto, olha. Eu ando aqui um pouquinho e faço isto.
é um ponto, é uma variação do ponto caseado. Olha, vou levar a minha linha para lá, vou vir reto, acompanhando, pessoal, o meu movimento. Vânia, nunca bordei. Como é que eu faço para ver? Olha, vai ficar legal? Eu faço isso, ó. Você já vê aonde vai ficar o teu ponto, ó. O tamanho do seu ponto. Então, é uma variação do ponto caseado que você vai trabalhar aqui, ó. Trouxe, ó. Tá? Venho ele reto aqui da onde eu saí, trabalho. Ah, eu peguei um pouquinho da bola do meu rococó, da minha florzinha rococó. Não tem problema, porque depois o rococó vem por cima. Folhinha verde ficou embaixo. Não há problema nenhum, ó. Vendo? Tô na dúvida, só fazer isso. Eu vejo o meu ponto, olha, eu já vejo o meu ponto. Como ele vai ficar, o tamanho que ele vai ficar. Continuo. Então, um para a esquerda, um para a direita. Um para a esquerda, um para a direita. Aí, já faço a minha argola. Venho reto aqui e vou sair no meu risco. Eu tenho que obedecer o meu risco para que eu tenha o movimento que eu quero. Então, vamos lá. Venho daqui, vou saindo e vou trabalhando, repetindo. Um para a direita, um para a esquerda. Fiz a direita, faço da esquerda. Lembrando sempre que todas as pontas da natureza, todos os galhos, todos os brotos, se você olhar qualquer broto, qualquer árvore, qualquer planta, você vai ver que o broto, o início lá é sempre menor do que a base. Então, você, lembrando da natureza, você vê, você tenta seguir. Então, as pontas sempre serão pontos menores, tá? Depois você aumenta, porque a base dele sempre vai ser maior um pouquinho. Não tem problema nenhum. Então, a gente vai vendo, a natureza vai nos ensinando e a gente vai trazendo para o nosso bordado. Olha aí. Venho. Aqui eu vou passar ele. Como é que eu inicio? Eu terminei aqui. Eu tenho que fazer este aqui. Tenho bastante linha? Eu posso alinhavar e ir lá em cima e voltar. Não tem problema nenhum. Porque o tempo que eu vou levar para arrematar é o mesmo tempo que eu vou levar para alinhavar ele. Então, vamos lá. Vou só fazer um alinhavo, mantendo o meu risco. Ó, mantendo o desenho do meu modelinho. Cheguei aqui. E aí eu começo. Venho. Primeiro ponto sempre é menor. Tá mais fechadinho. Ah, Vânia, o bordado é meu, eu faço. Ah, é aquilo que eu falei pra vocês. O queredor é meu, acabou. Vamos que vamos. Da direita, da esquerda. Vânia Maria. Menina Giabessa chegando, dando boa tarde. Boa tarde, Gê, tudo bom? A Edna Ló chegando aqui, dando boa tarde, Vânia Maria. Boa tarde, Edna. Ó, tá? Então, sempre trazendo a nossa natureza para o nosso bordado. O bordado livre, ele é uma delícia, porque ele te deixa bem livre, né? Bem tranquilo. Lembra que aqui no meu bordado aqui, eu tenho aqui embaixo o nosso ponto haste. Então, eu já posso passar aqui, como a minha linha tá pouca, eu já vou fazer ele aqui e depois começo lá em riba novamente. Então, eu já vou descer. Por que eu posso fazer esta brincadeira?
Porque aqui eu vou ter um ponto que vai me fechar todo ele, vai me tampar. Então, você não precisa se preocupar que eu vou passar a linha aqui. Por quê? Porque depois nós vamos ter essa bolinha do nosso laço. Então, o nosso ponto haste, ele é característico. Você desce a tua linha, a tua agulha sobe, que é para fazer a nossa cordinha. Olha, desci a linha, quem anda, e aí ele sai, a nossa agulha sempre sai no último ponto, olha, bem no ponto, olha, bem aqui. Eu vou caminhar um pouquinho e vou sair lá. Então, a minha linha sempre para baixo, a minha agulha sempre para cima. Levo, ó. Agulha para baixo, linha para baixo, agulha para cima. Ó, e ele vai também obedecendo aquilo que eu falei. No começo ele é mais fechado, depois você pode... Aqui eu tô mantendo 3 fios. E ele, o desenho dele vai formando uma cordinha. Linha para baixo, agulha aqui e saio lá, ó. Então, repara que eu fiz aqui, ó, o do meio e eu tenho mais os outros aqui, os laterais. Não tem problema nenhum. A hora que eu descer aqui, eu venho, faço para cá, faço aqui, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Então, vou descer e vou arrematar. Como vou arrematar? Desço nele mesmo, ó. Vou descer nele, ó. Desci minha agulha. Viro para o avesso. E vou costurar também o meu avesso. Como tá ali bem pertinho o bastidor, eu vou trazer aqui para cima, ó, e vou costurar a minha linha. Posso fazer isto, costuro, dou um nozinho, levo, costuro, vou voltar. E venho, olha, e dou uma costurada nos dois novamente. Na minha linha, ó. Aqui é bom uma agulha fina para que você não sofra na hora de costurar, ó. Tá? Suas duas linhas. Certo? Pronto, ó. Você vai dar uma puxadinha para arrumar, ó. E desceu, tá pronto o seu ponto. Como ele tá todo costurado, não vai ter problema nenhum. Posso cortar. Então, este arremate no ponto livre é o que eu uso, esse início e esse final é o que eu sempre uso, tá, pessoal? Então, é assim, vou bordar, minhas alunas presenciais vão bordar, é isso que eu faço, que é início e fim. Bom, então nós fizemos o ponto pena, ponto haste, e agora nós vamos fazer um rococó. Tem algum problema eu fazer o rococó e depois passar o verde aqui, terminar o verde? Não, porque eu posso passar por baixo, tá? O rococó ele vai me favorecer. Ô, Vânia, a pessoa tá perguntando, a Vicentinha, que número que é a sua agulha? Essa, Vicentinho, 100 ponto, eu tô usando a... Cadê a douradinha? Eu perdi a dourada aqui. A 28. Douradinha, essa aqui, não é? Essa daí é a Dourada. 20. É. Mas essa é. É a número 28 eu tô usando. Ela fica um pouquinho. Só que, lembrando, eu tô usando a de novelinho, da âncora, tá? Ó, pessoal. Então, a linha da âncora, ela é um pouquinho mais fina. Então, me permite. E como é bordado pequeno, tá? Então, me favorece. Mas você pode estar usando até uma número 8 da agulha de ponta para você estar trabalhando, que não vai ter problema nenhum. Desde que o fundo te permita passar a linha. Porque depende muito, pessoal, de metalúrgica. Então, umas fazem com mais aberto, furo, outros menos. Então, você pode pegar a agulha número 24 sem ponta, que você vai ver que tem umas maiores com fundo maiores, fundo menores, aqueles fundos dourados normalmente são menores.
Então, assim, vai depender muito da metalúrgica que fez. Tá errado? Não. Pessoal, no rococó, eu me permito dar um nó, tá? Não tem problema nenhum, porque ele vai ficar escondido aqui, ó. Então, eu vou fazer meu nó aqui, ó. Uma, duas, ó. Seguro, tá? E passo, ó. Porque se eu soltar, ó. E vamos lá. Eu vou fazer aqui em cima. Vou pôr o meu nozinho aqui. No meio. E já vou trabalhar em cima dele. Vou pegar um tanto de tecido. Meu rococó, cada pessoa tem um hábito. Eu gosto de começar as minhas flores sempre com 2 de 5, 2 de 10, 2 de 15. Isso não quer dizer que eu, no meio do caminho, queira modelar a flor diferente, que eu não aumente, tá? Eu posso aumentar para 18, aí você fica a critério do jeito que você vai trabalhar. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. E vou segurar aqui, passando. Por que que eu não solto? Porque se eu soltar vai virar uma bagunça nisso aqui, ó. Olha, tá vendo? Então, tô segurando para fazer isso aqui, ó. Vamos ajeitar o nosso pontinho. E vou trabalhando. Entro aqui e saio do lado. Venho no mesmo, do ladinho, né? Um fio do lado. Vou segurar a minha agulha e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 voltas. Segredinho do rococó: não aperte a sua linha no cabo, no corpo da agulha, porque a agulha que eu estou trabalhando, ela tem um fundo mais largo. Então, se eu arrochar muito aqui a minha linha, eu não vou conseguir passar. Isso serve para qualquer agulha. Então, você segura e você vem, ó. Teve dificuldade? É só você torcer a sua agulha. Segura, não tem como não segurar, pessoal, porque se eu soltar vai bagunçar. E aí vou soltar, ó. Olha lá e já. Ó. Nosso meio, nosso miolinho da nossa florzinha, nossa rosinha já está pronta. Então vou sair agora no meio, mais ou menos no meio dela. Então, meu esquema é para a rosinha redonda: 2 de 5, uma de 10, uma de 10, uma de 15 e uma de 15, tá? Então, vou virar e eu posso aumentar quantas voltas eu quiser, ó. Olha o nó, eu vou trabalhando e vou deixando ele escondidinho aqui, ó. Você pode trabalhar tranquilo com o nó, que você não vai ter problema. Deixa eu só tirar aqui Douglas. Deixa eu arrumar a linha aqui. Aí. Senão depois não trabalho. Aí, vou segurar e agora eu vou dar 10 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Não aperto, levo. Se eu sinto dificuldade, é só você torcer a sua agulha, ó. Rosqueando, tá, pessoal? Sentido de rosca mesmo, ó. Olha lá. Aqui soltou o pontinho, ó. Você vai ajeitando. O rococó, ele é mais assim, jeitoso, vai arrumando, vai ajeitando. E ele vai se ajeitando aqui, ó. Aí você entra e sai lá do lado. Vamos novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Seguro. E puxo. Trago, ó. Deixa eu só cortar essa. Pedacinho. É.
E já tá pronta, bem dizer, metade da nossa rosinha. E olha como que vai ficando tão mimosinho. Pessoal, eu faço uma... Todos os meus netos tiveram uma manta com 400 fitas bordadas em rococó a cada 6 centímetros. Um rococózinho desse. Gente, é a coisa mais linda essa manta. Vou ver se nas férias eu pego de das crianças para mostrar para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ó. Repararam a dificuldade pela agulha ser corpo pequeno, ó. Então, eu seguro, venho. Não vai fazer isso comigo. Quer um alicate? Não. Nem pensar, Douglas. Isso aqui, ó, mas passou, ó. É paciência, jeitinho, ó. Tá vendo? Tá todo aqui, olha. Ó, tá vendo meu ponto aqui, ó? As 15 voltinhas tá aqui, ó. Ele deu uma dificuldade para passar, por quê? Explicar para você. Porque eu optei por fazer com essa agulha 28, ó. O corpo dela é pequeno, tá? Então, ela me deu, como são 15 voltas, ela me deu um pouquinho de dificuldade. Deveria estar trabalhando com uma agulha a 8 seria ideal, mas eu quis fazer com essa daqui. E a gente é meio assim, né? Ó. Então, e sempre, pessoal, olha. Então, uma para cá, ó. Então, 2, uma e uma, agora aqui, e vou trabalhar a outra deste lado. Então, vamos lá. Vamos passar. Deixa eu diminuir aqui, porque senão depois não tem nem fio para enrolar. Ó, vou pôr aqui. Mas a gente dá conta, né? A gente sofre um pouquinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Segurar. 12, 13, 14, 15. A gente gosta às vezes de sofrer, né? Viver fortes emoções, ó. Não pode perder a contagem. Olha lá. Fortes emoções. E rococó com bastidor é um problema, né, gente? Ó, eu tô segurando porque se eu soltar vai bagunçar, ó. Depois que eu chegar aqui, ó. Olha lá. Aí eu posso soltar, pessoal, ó. Olha lá. Tá vendo? O rococó ficou aqui. Então, quando você vai trabalhar com um bichinho, com coisas maiores, que vão te exigir mais fios, aí você tem que usar a agulha... um corpo mais largo não, mais comprido, para te favorecer, ou você vai soltando na linha que você fez. Aqui, então, amanhã, 2 na vertical, na horizontal e na vertical. Só que eu não quero ela assim, eu vou pôr mais uma aqui, ó, para dar uma... Só que aí eu vou ter que pôr, se eu vou aumentar, eu tenho que pôr 3 pétalas, ó, 1, 2 e 3, porque aí já começa a aumentar o teu raio. Então, até aqui, como por exemplo, quando você vai bordar essa manta, é aqui que a gente para, porque senão você não tem nem espaço. Se usa a fita número 2, então não teria nem espaço. Como aqui eu tenho, então eu posso, olha, eu estava saindo aqui, ó, meio das duas primeiras. Depois, nessas duas aqui, eu usei a referência, o meu meio delas, da segunda. E agora, na terceira que eu quero fazer, eu não posso mais vir de meio a meio, porque ela vai ficar engessada, vai ficar feia. Então, agora aqui eu já sei que eu tenho que pôr 3, olha. Porque se eu não colocar 3, não vai ficar legal. Então, aqui, olha, eu vou pegar ela, não no meio, mas um pouquinho para fora.
E vou pôr as 15 de novo. Porque nós somos teimosos. A gente gosta de sofrer. 2, 3, 4, 5, 6. Vou arrumar. Ah, não vai dar certo. Vânia Maria, 6. Vai, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ó. Ó, segurei. Vocês viram que eu passei a agulha toda. Ó, venho arrumando, ajeitando. Olha lá como já mudou a nossa rosa. Com mais uma pétala. Agora eu saio aqui nesse um terço dela e vou pegar aqui. Depois eu termino lá. Então, vou agora segurar no meu ponto. Fechando e saindo aqui. Ó, eu venho nesta pétala aqui da última feita e vou lá. E vamos sofrer um pouquinho aqui. Que a gente gosta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é hereditário, 7, não, né? 8, 9, 10, 11. Opa. 12, 13, 14, 15. Opa. Olha lá, eu já passei a agulha. Agora, vamos passar ela. Ai, gostar de sofrer assim lá longe, né, Gê? Já desce aí, pessoal. O que vocês acham? Ó, vamos, olha lá. Tá tudo arrumadinho. É paciência, é calma. Olha que linda. E agora eu vou fazer a última pétala, fechando esta com esta. Pegando um terço dela. Vem aqui na ponta. E vou vir aqui, ó. Agora que eu tenho que fazer isso, pessoal, porque senão vai dar B.O. A gente gosta, mas... Deixa eu aumentar esse fio, porque depois não tem nem linha pra bordar. Pra enrolar, não tem nem linha pra enrolar. Ó. Vocês repararam que esse espaço tá maior, então eu não vou por 15, eu vou por 20. Vamos sofrer um pouquinho mais nessa última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 11, 12, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ó. Seguro e vou trabalhar. Vamos na fé. Há de dar certo. GBS precisou dar uma saidinha, te mandou um abraço, boa aula. Obrigado. Opa. Deu uma zebrinha aqui. Não pode costurar a linha. Botando com paciência. Aí. Maria Maria, sua memória anda bem? Não menos. Não menos, vamos testar ela? Vamos. Raquel Marques, Gília Solteira, a senhora lembra? Raquel Marques. Não. Disse que aprendeu a bordar com você. Raquel! Lembrou? Raquel Marques. Vamos lá, vamos falando mais a Raquel. Foi no Clube da Terceira Idade. Clube da Terceira Idade. Ah, trem Foi em bom. casa, onde que foi, Raquel? Vamos ver. Aí, agora terminamos só a nossa rosa. Nossa primeira rosa. Lembrando que as outras duas serão menores, certo? Então, agora é só repetir. Arrematar. É só você passar por dentro aqui, costurando nossos fios. Raquel Marques. Agora ela tá encafifada, vai ficar a aula inteira agora. Tentando. Raquel, eu tenho uma ainda, eu tenho. É lá do Clube da Terceira Idade, ela Raquel? quando ela falar aqui, eu te passo. Aí, pessoal, eu só costurei, ó. E estamos prontos. Aqui, ó, deixa eu ler pra você. Oi, Vânia, boa tarde. Que bom que te encontrei no YouTube. Você foi minha professora, aprendi a bordar o ponto cruz com você ainda solteira. Saudades daquele tempo.
Que tempo, irmão! E esse também é maravilhoso, nos encontramos. Olha só como Deus é bom. Continua morando em Ilha Solteira, Raquel? Olha aí, pessoal. Então, aqui nós vamos faltar só mesmo o nosso ponto correntinha. Então, gente, vou trazer na próxima aula, gente, vou terminar aqui, porque aí o ponto correntinha e eu finalmente aqui, ele vem arrematar, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou trazer as outras prontas e aí eu trago para vocês na próxima aula para a gente estar trabalhando o ponto correntinho, o arremate e terminando esse nosso pano de prato lindo, divino, maravilhoso. Olha só. E ele tá cantando, pessoal. Então, a diferença de um para o outro, olha, que um é mais claro, cores mais vivas, claras, e o outro mais vivo, né? Então, tá aí, pessoal. Raquel, que bom, Raquel, que bom. Um abraço para todo mundo de Ilha Solteira, um abraço para todo mundo que já passou pela minha vida e que continua na minha vida e que vem também de novo, povo do... virtualmente também, Vânia Maria. Todo mundo, só soma. Beijo, abraço, gente. Bom final de semana. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Até mais. Ô, Vânia, você vê que você ensina mesmo. A pessoa falou, eu aprendi mesmo com você. Isso é muito bom, Raquel. Amei. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.